O que são os arquétipos, como você pode ativar os arquétipos, como que isso tudo funciona na prática, né? O que são arquétipos fracos, arquétipos fortes, qual o lado sombra, o lado luz de cada arquétipo. Tudo isso eu vou dar uma pincelada no vídeo de hoje, baseado na minha experiência prática, porque eu também demorei para compreender isso de uma maneira um pouco mais concreta. E nesse vídeo eu vou compartilhar um pouquinho disso com você. Já tem bastante tempo que eu escuto falar sobre arquétipos, já fui atrás para estudar, né? Já comprei alguns livros sobre o assunto, mas eu confesso que tinha alguma coisa que não batia ali, que não entrava na minha cabeça. Provavelmente porque eu tenho uma tendência a ser muito mais pro racional, pro intelecto, e aí assuntos assim mais abstratos um pouco podem causar aí essa confusão. Mas eu vou te contar como que eu entendi na prática, né, esses arquétipos, o que eles são de fato e como se sintonizar com eles. Eu vou falar duas coisas nesse vídeo principalmente. Vou dar uma pincelada no que eles são, mas bem rápido. A ideia é mais te mostrar como usar isso na prática. A minha maneira, como eu entendi, foi sintonizando com os arquétipos de uma maneira não intencional, mas como você pode potencializar isso. E a outra maneira é você, de forma intencional, já fazer esse movimento para ativar os arquétipos em você. Primeiramente, o que são os arquétipos? É como se, assim, como eu falei, é algo abstrato, então fica um pouco difícil de trazer em palavras de uma maneira assim, mas vamos tentar. É como se fossem modelos primordiais das coisas, assim, o ideal de algo, a energia primeira de alguma coisa. Por exemplo, existe o arquétipo da mãe, seria a mãe ideal, não no sentido de idealizar a mãe, mas tipo assim, aquela mãe que cumpre com o que é ser mãe de uma maneira que é. Isso é mãe, tudo mais ou menos que a gente falar vai ser só interpretação nossa e nossa própria visão, né? Mas assim, aquilo ali é o ideal de ser mãe na sua essência, sem pôr, sem tirar, sem dizer se é bom ou se é ruim. É aquilo, é o perfeito do que é ser mãe. Da mesma maneira, existe o arquétipo do empreendedor. Arquétipo do empreendedor. Tá difícil. Então, o que seria isso? A mesma coisa, seria o ideal, o modelo perfeito do que é o empreendedor. Aí a gente pode puxar para todas as coisas, né? A gente fazendo um link com o que Platão falava do mundo das ideias. Então, imagina que existem ideias, formas primordiais que estão nesse campo das ideias, que é o inconsciente coletivo, que é um campo onde de fato as coisas estão ali organizadas de acordo com a coletividade. Se muitas pessoas acreditam que gato preto dá azar, por exemplo, aquilo ali vai se tornar, vai ter um campo em torno daquilo no inconsciente coletivo que quando pensa em gato preto vai trazer aquilo ali. Mas vamos trazer aqui para os arquétipos de uma forma mais prática. Eu tô só introduzindo você para você entender, né? E assim, quando eu comecei a estudar sobre isso, falavam assim, que você sendo exposto a arquétipos fracos, aquilo ali poderia arruinar a sua vida. Talvez não de uma maneira tão drástica, né? Mas assim, iria te causar alguma coisa não positiva, entendeu? Você trazendo um arquétipo fraco. Da mesma maneira que se você for exposto a um arquétipo forte, começar a utilizar um arquétipo forte, aquilo ali pode te trazer benefícios. E aí eu comecei a ir atrás, achei interessante, né? Quando tive acesso a essas informações, comecei a querer entender melhor esse universo dos arquétipos. E era muito confuso pra mim, porque falava assim, se você tem lá o pinguim na cozinha, um arquétipo fraco, então tira o pinguim na cozinha. Gente, esse negócio tá beirando o misticismo aí, tá esquisito esse negócio. E tanto que se você falar isso pra alguém que nunca ouviu falar sobre arquétipos e falar isso, tira o pinguim na cozinha porque o arquétipo é fraco, a pessoa naturalmente vai achar que você é místico, né? Que você tá, assim, no sentido negativo da coisa, né? Você é meio lunático e tal. Mas existe todo algo por trás que vai explicar isso, tá? E é isso aí que eu vou te explicar também nesse vídeo de como eu compreendi. Eu comecei a me sintonizar de uma maneira não intencional com arquétipos. Como assim? Eles começaram a me chamar. Então esse vídeo vai ser baseado em duas formas de você potencializar toda a energia dos arquétipos. A primeira, que eu vou contar da minha experiência, que no caso seria você se sintoniza de uma maneira não intencional, só que aí você consegue potencializar isso. Essa é uma maneira. A outra maneira é quando você intencionalmente ativa um arquétipo em você. Como que seria essa questão de se sintonizar? Olha só, tem muito a ver com a sincronicidade, né? Sintonia
Tem mesmo tom, sincronia, mesmo tempo. Então tem a ver com isso. Um exemplo que eu trago pra vocês. Teve uma época que começou a aparecer cobra pra mim. Cobra, tudo quanto é lugar tinha, sei lá, foto de cobra, alguém mandava vídeo de cobra, matéria e não sei o que, música e assim, de várias maneiras possíveis que eu nem vou lembrar, sonhos também, cobra. E assim, num espaço de tempo tão curto, você começa a pensar, isso aqui não é à toa, né? E quando você começa a entender também que não existe coincidência, você percebe, opa, peraí, tem alguma mensagem querendo chegar. E aí, o que eu fiz nesse exemplo? Comecei a pesquisar sobre o arquétipo da cobra. E aí, naquele momento que eu estava vivendo, tudo batia muito com o meu momento de vida, o arquétipo da cobra. E aí, o que eu senti, o que eu intuí de fazer? Já que eu estava me sintonizando com aquele arquétipo, porque não é que é um sinal que ele veio de... Não, é porque digamos assim, todo animal também é um arquétipo. Não existem arquétipos só de animais, mas os animais são arquétipos, tá? Então, assim, digamos que cada animal ele tem uma energia, uma força só dele, tá? Quando eu, mesmo sem saber disso, começo a trabalhar essa força em mim, essa potência em mim, naturalmente eu vou me sintonizar com a frequência do animal que carrega esse poder. Então, nesse caso, eu já estava me sintonizando com o arquétipo da cobra, porque eu estava começando a viver coisas que a cobra traz muito, né? Trocar de pele, né, você matar o velho para nascer o novo, enfim, várias, tipo assim, ter jogo de cintura que a cobra tem, você ser, né, várias coisas que traz ali, e era exatamente naquele momento que eu tava vivendo, aquilo ali encaixava muito. O que eu fiz de uma maneira muito intuitiva? Senti trazer mais perto ainda o arquétipo da cobra. Então coloquei no plano de fundo do meu celular, coloquei na tela de bloqueio também lá do computador, tinha uma estatuazinha de cobra, eu coloquei na minha mesa. Pra quê? Pra que eu traga ainda mais perto a frequência desse poder que eu estou me conectando. Você entende que não é a cobra em si, mas é o poder que ela traz, que eu já estou me sintonizando. Mas quando eu trago pra mais perto, eu consigo potencializar ainda mais. E por que isso? Olha só, todas as coisas possuem um campo, uma frequência, certo? Se você quer entender mais sobre isso, sobre a frequência vibracional, falando da física quântica, eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, vou deixar no link aqui embaixo, tá? Depois do vídeo acabar, você vai lá dar uma conferida que você vai entender melhor sobre isso. Mas, o que acontece? A gente tem ali a frequência vibracional, todas as coisas vibram, tudo tem essa frequência. E essa frequência, ela vai gerar um campo, certo? Então, por exemplo, se alguém está conversando comigo aqui, o campo dessa pessoa está interagindo com o meu, está rolando uma troca energética. Mesmo que a gente não troque uma palavra, está acontecendo uma troca. Os nossos campos estão se misturando, certo? Então, quando eu trago, por exemplo, o arquétipo da cobra para perto de mim, eu estou adentrando no campo dessa frequência. Da mesma maneira, eu vou conseguir trazer essa frequência para mim de uma maneira mais rápida. Eu vou dar velocidade para o processo. Eu já estou me sintonizando. Quando eu trago mais perto ainda, aquilo já tem uma força ainda maior. Tá? Esse é o método 1. Só que assim, para que você perceba que você está se sintonizando com um arquétipo, você tem que estar muito presente. Porque senão você não vai perceber. Eu posso falar pouquíssimas pessoas que vêm conversar comigo ou que eu conheço que traz essa presença a ponto de perceber os eventos sincrônicos da vida. É como se a gente estivesse tão no automático, tão, sabe, tipo, vivendo só por viver, sei lá, que as coisas acontecem e passam na nossa frente, a gente não vê. Então é muito importante para que esse primeiro método ele funcione e traga resultados ali na sua vida, você estar presente. Ainda falando sobre essa mesma questão, olha que interessante, faz muito tempo que eu não sei mais o que é ver a cobra, não aparece mais pra mim. Por quê? Porque eu ativei esse arquétipo em mim, ele tá ativado em mim, entende? E aí, beleza, depois que você ativa, você entende a mensagem, o potencial, integra em você, pronto, já está, agora você se tornou um com aquilo, entende? Agora não vai ficar aparecendo. E aí pode ser que no outro momento venha um outro arquétipo se mostrar muito presente. Que nem no meu momento atual, o arquétipo que está aparecendo até no bueiro é o tucano.
E olha que interessante, eu nunca escutei ninguém falar sobre o arquétipo do tucano. Eu já vi vídeo, arquétipo da Cleópatra, arquétipo da águia, do lobo, do leão, do tigre, né, desses animais assim, mais majestosos, mais que passam uma garra, uma coisa assim. Agora, o tucano. Quando começou a acontecer, gente, essa iluminação aqui não tá muito boa, né? É que normalmente eu gravo à noite, agora eu tô aqui, ó, na improvisação. Tá de dia e aí tem a luz da janela, não tenho cortina ainda, mas enfim, tomara que dê pra ver mais ou menos. Enfim, eu nunca vi ninguém falando ali sobre o arquétipo do tucano. E aí começou a aparecer muito pra mim, o tucano. E eu comecei a entender que tinha alguma coisa estranha ali. O que eu faço? Vou pesquisar sobre o tucano. Se você não encontrar, ó, a internet é um mundo que tem muita informação. Provavelmente você encontre coisas a respeito. Mas, por exemplo, se você não encontra, você pode simplesmente, nesse caso dos animais, observar o comportamento dele na natureza. Como ele é? O tucano tem um bico enorme. Para que serve? O que ele faz com isso? Como que ele se comporta no grupo? Ele vive mais sozinho, mais em coletivo? Todas essas características, você observando, você consegue entender um pouco mais sobre a força do arquétipo que você quer saber. Então, eu nunca tinha ouvido falar do arquétipo do tucano, né, pesquisar e tal, e comecei a pesquisar e ir atrás, e encontrei ali falando que assim, ó, se pudesse resumir o arquétipo do tucano em uma só palavra, seria comunicação. E assim, é muito interessante, porque cada vez mais eu tenho percebido o quanto que eu gosto de me comunicar, de falar, de gravar vídeo, de escrever. E aí outra coisa muito interessante que estava na matéria sobre o arquétipo do tucano também. Porque ele traz muito a questão da arte e da comunicação, tanto através da fala como também da escrita. Cara, eu acabei de publicar meu livro, né, meu primeiro livro, inclusive vou deixar o link dele aqui embaixo também, caso você queira comprar. Mas assim, eu achei muito interessante, porque, cara, bem nesse momento da minha vida aparece o tucano. Então o que eu fiz? Tá aqui na tela do meu celular a foto do tucano. Tá no meu notebook, tucano. Comprei uma estatuazinha assim, bem linda, de cristal de ametista do tucano. Então eu vou trazendo pra perto de mim. E isso faz com que eu vá ativando, ou seja, eu vá me tornando aquilo que ele tem também, sabe? E é muito interessante isso, porque as sincronicidades podem guiar você nesse caminho. Beleza, falamos sobre o método 1. Agora qual que é o método 2? É, por exemplo, assim, puxa, eu gostaria muito de desenvolver tal coisa na minha vida. Qual arquétipo que pode me ajudar em relação a isso? E aí você vê, por exemplo, eu quero ter foco. Qual arquétipo que traz essa questão do foco? Aí você vai lá procurar e você vai intencionalmente colocar o animal ali, né? E colocar coisas pra você que tá cada vez mais perto, trazer ele pra você e acessando aquele campo frequencial e ativando esse arquétipo pra você. Mas, um detalhe, nesse segundo caso, como não é de uma forma espontânea e natural como no primeiro, é importante ressaltar que não é mágica, você não vai simplesmente colocar o arquétipo e as coisas vão, magicamente acontecer. Por exemplo, eu comentei do foco. Você pode pesquisar algum arquétipo que traga isso muito forte, que você coloca. Beleza, ele vai estar trabalhando em você. Mas, o que significa isso? Que para que ele venha e você consiga fazer essa mudança para conseguir ter foco, ele vai exigir de você algumas coisas. Então vai começar a mexer ali em algo que talvez te deixe desconfortável, entendeu? Então você tem que ficar bem atento em relação a isso. Vai ativar as tuas sombras que você vai ter que trabalhar. Se você não estiver atento para lidar com isso tudo, não vai adiantar nada você colocar arquétipo nenhum, entendeu? Não existe fórmula mágica. Você trazer um arquétipo para perto de você vai ser um empurrãozinho para começar a gerar uma fricção aí dentro, para que você se mova a fazer aquilo que tem que ser feito, para ativar aquilo que tem que ser ativado. Então, porque assim, agora explicando nos termos físicos, como que isso funciona. Digamos que a frequência do foco está aqui, e a sua frequência média está aqui. Quando você bota o arquétipo dessa frequência, ele vai impulsionar você para subir. Entendeu? Só que para que esse movimento aconteça, vai gerar um desconforto. Vai ser meio complicado, porque assim, para isso aqui ser ativado, você precisa estar em ressonância, vibrando juntinho, tá? Para isso, dar um match bem lindo e aí você ser feliz, entendeu? Mas se isso não acontecer, você ficar resistindo, você botou o arquétipo
e ficar aqui resistindo, não sei o que, e as coisas começam a apertar e você ficar, meu Deus, que medo, e trava. Cara, lascou-se, né? Você só piorou a situação, porque você desenterrou um monte de coisa que você não tá disposto a lidar, achando que de uma maneira mágica as coisas iriam acontecer. Não vão, entendeu? Então assim, ó, os arquétipos têm um potencial incrível. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, escreve aqui nos comentários que eu vou trazer vídeos de arquétipos específicos, se vocês, né, quiserem, se vocês tiverem interesse nisso. Acho que já deu pra perceber o quanto que é incrível esse universo dos arquétipos e quanto que essas forças são muito reais e podem sim contribuir na sua vida. E elas fazem isso, vocês sabendo ou não, porque como está a nível inconsciente, a gente é exposto a muitos arquétipos que a gente não sabe, mas aquilo ali está influenciando a sua vida também. Então, se você quiser se aprofundar mesmo com uma base, né, mais sólida, para você trazer toda a base mesmo e utilizar isso na sua vida, eu vou deixar aqui embaixo o link de um curso maravilhoso da Bárbara Moreira chamado Desprograme-se com Arquétipos, tá? Que aí você vai ter uma coisa mais estruturada para aprofundar mesmo e conseguir ter resultados aí na sua vida, tá bom? Um grande abraço, até mais!